você faz um investimento, dá um retorno bom, você vai duplicar, triplicar, às vezes até quem sabe mais. Então aquilo vai aumentar e esse capital volta, inclusive, para outros investimentos como um todo. É um efeito bem para a sociedade, para o país como um todo, até por questão de competitividade global. A partir do momento que aquele empreendedor já está preparado suficientemente para conseguir fazer uma captação, aí claro que a gente entra no nosso principal pilar, que é a conexão dele com investidores, fazer a ponte. Então a gente realizou já 185 investimentos já nesses anos todos, né? Tivemos um pico aí em 2021, que foi de 30 startups investidas no único ano, né? Se preocupa no quê? O empreendedor é o cara bom? É o cara certo? É o cara que você acha que vai conseguir fazer a diferença? Esse cara vai achar um caminho, cenário bom no cenário ruim. Até tem aquela velha frase clássica, e que é uma grande verdade, que é um monte de crise que você tem as melhores oportunidades. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Zero ao Topo. Essa é uma edição especial patrocinada pela XP Empresas. Eu me chamo Alana, sou especialista de investimentos PJ e hoje tenho o prazer de conversar com o Cássio Spina, fundador da Anjos do Brasil, advisor em inovação e corporate venture da Cirela, líder do comitê da startup da ABS, diretor sênior da ACE Cortex. Seja muito bem-vindo, Cássio. Prazer estar aqui com você, viu? Conversando aqui, batendo esse papo. Imagina, o prazer é todo nosso. Não sei também se trouxe todo o background, né, que você tem, se está tudo certo. Poxa, é muito interessante sua trajetória profissional, é admirável, na verdade. E aí eu acho que seria legal a gente começar contando um pouco quem é o Cássio. Quem é o Cássio Spina? Bom, uma resposta longa, eu vou tentar fazer ela mais curta possível, né? Eu comecei, na verdade, assim, minha jornada profissional como empreendedor, bem cedo, muito comum. Muitos empreendedores hoje surgem, né, nesse ecossistema que a gente fala de startups, época de faculdade ainda. Na verdade, até antes disso, eu aprendi garoto a programar, né, meio sozinho, como autodidata. E, enfim, e surgiu a oportunidade, né, que eu estava na faculdade ainda, de uma empresa me procurou para desenvolver um software para resolver uma necessidade que ela tinha. Eu falei, pô, isso é uma oportunidade de criar um produto, né? E foi assim que eu comecei. Isso faz bastante tempo, né? Melhor nem falar da época. Mas, enfim, e aí comecei a ser minha jornada como empreendedor, né? Fui com mais de 20 anos, acabei montando outros negócios. E acabei começar a ter conhecimento desse mundo de investimentos em negócios, né, o chamado Venture Capital, no começo dos anos 2000, mais precisamente 2003, 2004, quando eu comecei a ser procurado por alguns fundos que estavam buscando empresas de tecnologia para investirem. E aí eu comecei a ter contato com esse universo e vi que tinha um valor agregado que não era só dinheiro, né? Que era muito conhecimento, experiência, rede de relacionamento, uma visão de fora. E acabei fechando com o fundo e fiz o meu ciclo, né, de receber investimento num negócio novo que eu estava criando, e o desinvestimento, isso em 2009. Né? E aí de 2009 para cá eu tenho uma segunda etapa, vamos chamar assim, minha jornada. Né? Comecei com investir em startups, como investidor anjo, né? Realmente me envolvi demais nisso, né? É uma tese que eu acredito demais, da importância da relevância, não é só uma opinião pessoal, a OCDE... Você também já viveu isso na prática, né? Você sabe o valor agregado que tem nisso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sei quantas vezes faz falta ter alguém, né? E não é só pelo dinheiro, sim. É alguém do seu lado que, sabe, te dá uma visão de fora, às vezes faz a pergunta certa, não é nem da resposta, sabe? É alguém que realmente traz, né, aquele olhar diferente para o seu negócio, né? E fruto disso, acabei fundando Anjos do Brasil em 2011, com o propósito de fomentar esse ecossistema, né? É uma organização sem fins lucrativos, né? Meu objetivo realmente com ela é ter um propósito de criar algo que fosse, né, para a sociedade. E depois disso acabei aí criando, claro, um novo negócio, não tem jeito, né? Empreendedor é assim, tem na veia, mas também por uma demanda que eu recebi de algumas grandes empresas que queriam também se conectar com esse ecossistema, né? E aí comecei a mergulhar nessa jornada também de corporate venture, que tem muita assim, relação com esse, né? Vamos dizer assim, é um outro player desse mercado, sim, também apoiando esses empreendedores, né? E também não só com capital, mas também com geração de sinergias, com alavancagem de negócios. Mas é todo um ecossistema. Exatamente. Então eu venho esses últimos, mais de 10 anos agora, né? Está quase 12 anos, né, conectado com esse mundo empreendedor, seja como investidor anjo, né, pela Anjos do Brasil, seja como advisor, conselheiro, e agora recentemente até vamos dar um passo novo aqui, que é
na gestão também de iniciativas de corporate venture para apoiar os empreendedores. Então, muito legal, Cássio. E, bom, como você disse, né, a Anjos ela é fundada ali 2019 para 2011. O seu objetivo, né, no nosso bate-papo, você comentou um pouco de ser referência e estimular o investimento das Anjo em startups, né? Eu acho que seria legal você contar para a gente, pois você já deu um panorama aqui da sua vivência, né, nesse investimento anjo, sendo uma investida e também ajudando outros, mas seria legal contar um pouco mais de como ela foi fundada, qual era o contexto da época. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque você trouxe um ponto que eu acho muito legal, que o empreendedor, ele vê o custo de oportunidade e ele vê a oportunidade em todas as situações. Então, acho que a Anjos, ela tem muito disso naquele contexto específico, numa época que já não é muito falado hoje no Brasil, né? Sobre investimento anjo, na época eu acredito que bem menos. Mas seria legal você trazer essa visão daquele momento, 10, 12 anos atrás. Não, boa pergunta. Bom, naquele momento, só para te ilustrar, né, como é que foi a situação, eu conheci o modelo de investimento anjo dos Estados Unidos. Eu tenho conhecidos meus lá que faziam isso lá, né? E falei, vamos ver aqui no Brasil, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, né? Vamos lá, pesquisa na internet, e para te responder, não apareceu absolutamente nada aqui no Brasil. Não que não existisse, depois eu descobri. Mas eu brinco, parecia que o pessoal se escondia, né? Porque... Não era tão simples e trivial de encontrar no Google, por exemplo. Né? Exatamente. Então, é porque era realmente muito pequeno, muito incipiente, não tinha uma continuidade muito forte. Mas foi um momento que eu acho que assim, né, o Brasil começou a emergir o chamado empreendedorismo de oportunidade, né, que são empreendedores que estão buscando desenvolver negócios inovadores, negócios que possam crescer muito. Né? Em paralelo a isso, como eu falei, né, eu... Sempre acreditei muito nisso, como você falou, por ser empreendedor, saber a falta que talvez tenha me feito naquela época, né, o quanto isso podia ajudar a acelerar meu crescimento, né? Enfim, e aí comecei, né, a buscar, tentar criar ações para fazer isso. Também tive várias entidades parceiras que acabavam me provocando. Cássio, vem aqui, fala sobre investimento anjo. Até eu brincava, gente, eu também estou começando. Mas como eu tinha tido a experiência de ter recebido investimento de um fundo de venture capital, que tem muita similaridade, né? Talvez você já estava até um passo à frente de quem estava começando a viver isso, por mais que fosse ainda o estágio inicial, né? Exatamente. Quer dizer, isso me deu essa experiência, essa visão, né? Do que realmente, né, é importante se olhar, como funciona, enfim, dinâmica. E, claro, fui estudar, fui pesquisar, fui conhecendo lá fora as referências internacionais para aprender também. E, como eu falei, foi uma época que a coisa começou a emergir e eu realmente resolvi me dedicar, né, muito a essa atividade, para disseminar isso. Mas, como você falou, era uma época ainda que era muito incipiente aqui no Brasil, né? Praticamente não se ouvia falar. Eu lembro até, uma vez uma pessoa me usou uma expressão que eu achei até engraçada, na hora eu nem entendi, depois ele me explicou. Ele falou, investidor anjo, olha, eu achei que isso era que nem cabeça de bacalhau, né? Quando eu falei, cabeça de bacalhau? Por quê? Aí ele me explicou, não, cabeça de bacalhau é aquilo que a gente sabe que existe, mas nunca ninguém viu, né? Então eu falei, agora entendi, tá? Então, porque era realmente assim naquela época, né? Eu falei, gente, isso a gente precisa mudar, né? A gente precisa democratizar isso, a gente precisa tanto que empreendedores entendam como conseguir investidores e também investidores aprenderem a investir, porque por mais que sejam empresários, executivos, profissionais liberais experientes, investir numa startup, num negócio, tem um domínio. Então esse foi um dos pilares que quando eu fundei Anjos do Brasil, foi disseminar conhecimento sobre investimento anjo para todo mundo do ecossistema. Muito legal. E aproximar os empreendedores dos investidores também, obviamente, que é o principal, né? Eu acho também trazer essa visão das possibilidades, né? Como você bem disse. Às vezes o investidor não sabe que pode investir numa startup que também não sabe que pode receber esse aporte, né? É muito legal você trazer essa ideia do ecossistema. E até uma dúvida que eu acho legal a gente pontuar aqui, né? Poxa, qual é o propósito hoje da Anjos? Poxa, depois de todos esses 10 anos, essa década de trajetória, acredito que você desbravou muito desse oceano azul, né? Que a gente tem aqui no Brasil. Como é que funciona hoje o ecossistema? Acho que é legal trazer um pouco dessa realidade do teu dia a dia para quem quer ser talvez uma investida aí com vocês. Perfeito. Então, evoluiu muito, obviamente, né? E digo sempre, é uma iniciativa colaborativa, né? Eu deixo claro, gente, quando eu fundei a Anjos, o espírito foi esse, falei, né, eu quero fazer isso junto com todo mundo, né? Todo mundo que queira fazer, claro que tem o mesmo propósito, a mesma missão, então o mérito obviamente não é só meu, não é só do Anjos do Brasil, é de todo mundo hoje que fomenta e trabalha juntos com o mesmo propósito, que no final do dia não só beneficiar o empreendedor, mas beneficiar a sociedade como um todo, né? No final o grande objetivo nosso é esse, é gerar mais renda, gerar mais emprego, né, que seja um benefício, né, social realmente em última instância. E hoje, como eu falei, melhorou muito, sem dúvida nenhuma. Hoje já existem vários grupos de investidores anjos, inclusive a gente tem, né,
eu falei, um mundo colaborativo, a gente investe junto com eles, nós temos aí um grupo informal de todos os principais líderes de redes de investidores anjo, muitos grupos surgiram dentro da Anjos do Brasil, pessoas que começaram a investir e depois montaram seus grupos, e a gente estimula, incentiva, né? Esse é o nosso grande objetivo, como eu falei, ser muito colaborativo. Mas ainda, quando você compara com mercados mais maduros, né, Estados Unidos, mesmo na Europa, você vê que pelo tamanho que o Brasil a gente ainda tem muito que precisa crescer. Não digo para chegar igual a eles, óbvio, não é isso, mas chegar num patamar compatível com o tamanho do PIB brasileiro. Né? Então, hoje, por exemplo, hoje no Brasil, só para você ter ideia, se investe menos de 1% do que se investe nos Estados Unidos. Né? E, veja bem, não é um número tão irrisório. A média de investimentos nos últimos anos tem sido da ordem de R$1 bilhão por ano total de investimento anjo no Brasil. O volume é expressivo de... O volume já é expressivo, mas ainda, quando você pensa que os Estados Unidos investem mais de 20 bilhões de dólares... O percentual frente ao Brasil, né, ao potencial que a gente tem, eu acho que isso Exatamente. Nossa economia é no mínimo 7, 8% da economia americana. Então, a gente tinha que estar investindo no mínimo 7, 8, talvez até mais, quem sabe 9, 10 bilhões de reais por ano. Então, aí dá para entender o quanto ainda temos para crescer. Então, esse é o desafio nosso, continua sendo disseminar mais. Para isso, a gente tem um terceiro pilar, que é o pilar de políticas públicas, porque a experiência internacional mostra, né, que é necessário, sim, ter uma política de estímulo para investimento em startups. Né? E a própria OCDE faz uma recomendação expressa para isso. Né? O Brasil está querendo entrar na OCDE, vai ter que seguir essa recomendação. Esperemos que sim, o mais breve. Né? Eu acho que também facilitar o trabalho de vocês, né? Eu quero até puxar um gancho com isso, que você trouxe exatamente esse comparativo do Brasil frente aos Estados Unidos, né? A gente vê muito alguns canais, né? Tem alguns programas de investidores anjos, eu acho legal isso. É muito comum lá fora, estão trazendo essa visão para o Brasil. Mas frente a outros países extra-Estados Unidos, como é que você vê essa questão? O que você acha que falta hoje no Brasil que a gente... Poxa, acho que é mais um movimento que deve ser feito, né, para a gente fomentar isso dentro do país. Mas o que você vê frente às maiores instituições de investimento anjo, aos maiores países? O que eles têm que falta para o Brasil ter? Ótima pergunta. Bom, assim, uma das coisas que a gente, né, logo depois que a gente começou Anjos do Brasil, como eu falei, a gente já adotou esse pilar que é de políticas públicas, e o que a gente mapeou no mundo tinha duas questões essenciais para o investidor se sentir estimulado a investir em startups. Primeiro, ter uma proteção jurídica de que, ok, vou investir meu capital, sabe que existe um risco, né? Todo investimento tem risco, mas que se desse errado, ele não ia ter que comprometer o patrimônio pessoal dele. E isso, graças a Deus, a gente já conseguiu, né, incorporando em algumas leis, dispositivos que dão essa proteção para o investidor anjo. Então, ele seguindo, claro, as regrinhas que estão na lei, ele tem a proteção que não vai afetar nunca o patrimônio pessoal, por mais que aquele negócio possa dar errado, e é sujeito a nem todos os negócios vão dar certo. A gente sabe disso, faz parte, né, do jogo. Né? Então, essa foi uma conquista importante. Mas nós temos uma segunda conquista, que esse é o nosso grande desafio, que é justamente o tratamento tributário para o investimento em startups. Se compara, que eu falei, no mundo, né, e não vou nem pegar Estados Unidos, nem Europa, e olha que lá, por mais desenvolvidos, ainda eles dão estímulos. Né? Em vários estados americanos você é isento. Se você investir no estado da Flórida, lá é uma startup, você é isento. Né? E outros países adotam políticas ainda mais estimulantes. Né? Por exemplo, vou pegar um exemplo, que é falando dos BRICS, né? Que é onde o Brasil está no contexto, acho que é mais próximo. Todos os países do BRICS, né? Índia, China e até a África do Sul, adotaram políticas de estímulo maior ainda. Além da isenção, elas permitem que você compense uma parte do seu imposto devido, o investimento é uma parte do seu imposto devido. Quer dizer, então, é quase como o governo falou, investe na startup que eu vou te ajudar você a investir. Você vai ter uma isenção aqui, um benefício tributário para estimular, para fomentar esse negócio. Né? Por que isso? Porque eu digo assim, o governo enxerga que isso é para gerar renda, emprego e, mais importante, não gera renúncia fiscal. Né? Porque tem muito, mas isso é benefício para investidor? Eu falo, gente, não é. Isso é benefício para o empreendedor. Sim. E é benefício para o governo, porque no final ele arrecada mais, entendeu? Perfeito. E esse é até um bom ponto, desculpa até te cortar no raciocínio, Cássio, mas a gente aqui na XP tem muitos clientes que são startups, né? E eles recebem, a grande maioria das empresas que estão com a gente, o primeiro aporte, ou dependendo do estágio que eles estão de investida, vem de fora. Raramente eles conseguem aqui dentro, a gente tem dentro do ecossistema da XP até alguns fundos de Venture Capital que estimulam isso, mas a gente vê que quando vem uma startup de fora, veio, quero abrir conta na XP, recebi um aporte, geralmente é dolarizado, geralmente vem de Londres, vem dos Estados Unidos, vem externo, e é algo que a gente podia estar fazendo dentro de casa, né? E fomentando o negócio dentro do nosso país. Perfeito, exatamente. Que a gente fala, infelizmente, hoje o tratamento tributário para o investimento em startups, veja bem, é um tratamento equivalente ao que se dá tratamento de renda fixa. Não faz sentido, né? Um investimento que tem um risco mais elevado, não tem liquidez.
né? Você tem que ter uma política para estimular. O que eu digo assim para o pessoal, né? Mas, Cássio, então por que você investe, né? Não só eu, como todo mundo que investe, não vai deixar de investir por esse motivo. Exato. Você tem um propósito maior, né? Além da carga tributária. Exatamente. Mas, assim, a gente sabe que falta isso para trazer mais gente para investir. Aí eu falo, isso vai trazer benefício para todo mundo, porque existe um ciclo virtuoso, né, que a gente fala. Quando a pessoa aloca um capital dela, sempre é um percentual pequeno, né? 5%, 10% do patrimônio que ela tem, não vai ser, nem deve ser mais que isso. Mas esse patrimônio pode se multiplicar. Se você faz um investimento, dá um retorno bom, você vai duplicar, triplicar, às vezes até quem sabe mais. Então aquilo vai aumentar e esse capital volta, inclusive, para outros investimentos como um todo. Né? Então você pode perceber que tem um efeito multiplicador. Não é só, por isso que eu falo, não é só para aquele empreendedor, só para aquela startup. Não. É um efeito bem para a sociedade, para o país como um todo, até por questão de competitividade global. Sim, isso é muito legal, porque quando a gente trata de portfólio de investimentos, o Brasil está aprendendo muito ainda com isso, né? Eu acho que o mindset do brasileiro nunca foi de um viés de investimento, sempre foi muito poupador. No entanto, que a gente teve muito estímulo para investimento na poupança. E quando a gente, depois da pandemia, acho que principalmente aumentaram muito o número de CPFs, né, na Bolsa, principalmente, você vê que as pessoas já estão mudando a ideia de investimento. E eu acho que essa pauta que você traz é muito legal para as pessoas verem que além da renda fixa, da renda variável, dos fundos, existem outros tipos de investimento, né? E que pode ser, poxa, para quem tem ali, né, um investidor que quer investir em alguma empresa em si, tem a ponte aí com vocês. Isso eu acho muito legal a gente conseguir trazer esse ecossistema. Mas eu queria trazer agora uma outra visão, tá, Cássio? Quando a gente vê a visão do empreendedor, porque espero que eles também estejam ouvindo a gente para saber como que eles conseguem ser investidas, né? Vocês têm esse contato direto com os empreendedores, as startups que estão com vocês. E como é que esse relacionamento, sabe? Qual que é o suporte que a Anjos oferece? Como é que é esse trato o que eles vão ter? Se eu sou uma startup, chego hoje, Cássio, me ajuda. O que eu vou ter de ajuda? Excelente pergunta. Bom, a gente busca fazer o máximo que a gente pode, né? Que começa muito, como eu falei, com conhecimento. Né? Então, primeiro, às vezes nos procura, alguns deles já estão bem preparados, mas muitos deles a gente sabe que ainda tem muitas dúvidas, não sabem como captar investimento, como se preparar para buscar um investidor. O investimento anjo ele se destina àquele empreendedor que está nas fases, não é exatamente no comecinho, né? É sempre pós aquela fase que a gente chama o pessoal chama de ideação, né? Que no final é você desenhar um negócio, lançar o seu produto mínimo viável e tal, mas é uma fase ainda inicial, é a primeira captação mais estruturada que esse empreendedor faz. Então o que a gente faz é justamente isso. Primeira coisa, a gente ajuda ele a entender e aprender. A gente tem inúmeras ferramentas para isso, né? A gente gera muito conteúdo, né? Tem, enfim, sem querer fazer propaganda, mas eu escrevi um livro sobre o tema justamente para ajudar os empreendedores a entenderem como funciona. Enfim, tem vídeos, tem os eventos que a gente faz, tem workshops, tem o congresso, temos conferência, que são tudo conteúdos que são uma parte para investidores, mas uma grande parte para empreendedores, né? A gente tem, por exemplo, uma formação chamada Angels for Founders, né? Que é o quê? É justamente para o empreendedor empreender como ele consegue captar investimento. Legal. Então a gente começa por aí, né? A partir do momento que aquele empreendedor já está preparado suficientemente para conseguir fazer uma captação, aí claro que a gente entra no nosso principal pilar, que é a conexão dele com investidores, fazer a ponte. Que é para ele ter acesso, né? Hoje a gente tem uma rede de mais de 500 investidores ativos, né? A nível nacional, tá? Então não é só em São Paulo, quer dizer, isso está espalhado em todo o país. A gente tem inclusive o que a gente chama núcleos regionais, que são grupos locais de investidores, para justamente dar o maior acesso possível para esses empreendedores conseguirem captar o investimento que eles precisam. Né? Perfeito. Então vocês dão suporte de todos os ângulos, né? Todos os lados, ele é 360. Então é bem legal isso, porque bom, para quem é leigo, está começando, às vezes tem uma empresa que pode virar, principalmente tech, né? Eu não sei se hoje vocês têm um segmento específico de startup que vocês conseguem fazer essa ponte, mas eu vejo muito do que o mercado traz, né, de informação, o mundo de tech. É legal ter esse suporte porque, às vezes, a pessoa é muito boa na estruturação da ideia dela, só que o próximo passo, como é que ele avança, né? E vocês trazem esse pilar aí, acho que estratégico, né, para consolidar a ideia. Mas eu acho também que seria legal a gente trazer, e aí pensando, né, poxa, vocês dão todo o suporte, mas como é que vocês selecionam? Como é que é esse funil? Eu imagino que vocês recebam muitas aplicações de empresas querendo ter esse investimento, mas como que vocês tratam isso? Como vocês decidem quem vai ser a startup a ser investida, apresentada para os investidores? Não, perfeito, ótima pergunta. A gente tem uma série de critérios, claro, que se enquadram na categoria de investimento anjo, né? Porque também a primeira coisa que o empreendedor precisa aprender
que investimento anjo, ou investimento em geral, assim, não é a solução para todas as necessidades deles. Existem muitas outras formas de ele captar linhas de financiamento, crédito, enfim, que são às vezes até complementares entre si. Então, a primeira coisa que o empreendedor tem que entender, para o meu negócio, para o meu tipo de negócio, quais as formas de financiamento mais adequadas? Investimento anjo pode ser uma das formas, não é a única, né? Então ele aprendeu isso. Bom, mas vamos dizer o seguinte, naquele caso, para que se enquadra investimento anjo, que é o critério que a gente vai usar para selecionar? A gente vai usar algumas características essenciais. Primeiro, inovação. É um negócio realmente inovador? Ele não é só um pouquinho melhor, tem que ser muito melhor do que existe. Por quê? Porque isso vai potencializar esse negócio a crescer muito, né? Segundo, né, pensando em crescimento elevado, tamanho de mercado. É um negócio que abrange um mercado, né, potencial bastante significativo, né, novamente para poder escalar. E o terceiro, já, né, pegando o gancho, é a chamada escalabilidade, né? São negócios que possam crescer muito, mas não precisem, no mesmo, vamos dizer, taxa de crescimento de recursos financeiros e humanos, né? Porque aí limita o crescimento, né? Então, esses são os quesitos que a gente usa. Agora, se você me perguntar, Cássio, mas qual que é o ingrediente mais fundamental que a gente avalia? O que a gente mais avalia são os empreendedores, tá? Porque no final do dia, eles que fazem a diferença. Então, tem que ter esses requisitos, mas o que vai pesar na balança para a gente dizer vamos investir ou não vamos, é a que eu chamo a capacidade de execução desses empreendedores. É quem está por trás ali do negócio, né? Exatamente. No final do dia é quem faz a diferença. Exato. E eu faço ideia disso porque a teoria ela é muito fácil, né? Você pode aplicar aqui regras, só que a pessoa ela tem que ser um pouco disruptiva, principalmente nesse mundo de startup. Então, ela tem que trazer algo inovador, e o mercado já é muito inovador, né? Todo dia tem alguma coisa acontecendo. Então, ele tem que realmente trazer um diferencial. E isso é muito legal, né? Porque aí a gente começa a falar um pouco de big numbers da Anjos. Mas eu acho que além dos big numbers, poxa, o tanto de startup, né? Você trouxe pra gente que foram já até hoje 180 startups que vocês deram suporte. Chegamos a 185 já. Caramba, já aumentaram. Traz um pouco de número, de volumetria pra gente, Cássio. Então, Anjos, como eu falei, nesse período, acho que esse é o número principal nosso, a gente realizou já 185 investimentos já nesses anos todos, né? Tivemos um pico aí em 2021, que foi de 30 startups investidas no único ano, né? Claro, no ano passado, esse ano ainda é um pouco mais devagar, né? Por vários fatores. Pandemia também. Exatamente. Né? Mas assim, a gente acha que tem potencial para continuar crescendo, né? Esses números, né? O volume total aí não é da Anjos, o volume total de investimento Anjos, como eu já comentei anteriormente, está hoje no Brasil na hora de R$1 bilhão. Acho que é um número que já, como eu falei, já tem a sua representatividade, sua significância. Lembrando, né, que investimento anjo é só a primeira etapa dessa cadeia, né? Por mais que é um número que quando você olha a indústria de investimentos, né, de venture capital, quando chama ainda é um número proporcionalmente não muito grande, mas é um número essencial para você gerar uma volumetria de startups investidas que possam passar para um próximo estágio de captar os seus investimentos, né? Então é a base, é o pilar do que a gente busca fazer para dar esses passos, né? Então, esse é o nosso principal, né, objetivo. Legal. E você trouxe um ponto, né? A gente falou um pouco do pós-pandemia. Óbvio que trazendo uma visão agora financeira, né? De investimentos. É óbvio que o cenário econômico, ele influencia em tudo, né? Principalmente no empreendedorismo no Brasil. Então, a gente está passando aí por um momento agora, meados de 2023, fechamento da curva de juros futuro, né? Selic caindo, inflação caindo. As taxas altas básicas de juros, elas atrapalham os investidores, porque o crédito, como você bem disse antes, que é uma das fontes, né? Ele fica mais caro. Então, a tendência é agora reaquecer mercado, né? Cássio, me corrija se eu estiver errada. Não, perfeito. O raciocínio está 100% certo, tá? Como você falou, né? A taxa de juros alta tem um custo de oportunidade. É natural que o investidor vai olhar, putz, então será que vale a pena tomar mais risco? Não, agora a hora que a taxa de juros começa a cair, né? Você falou, obviamente associada também porque isso corrói o valor do dinheiro, né? Já começa a se olhar uma outra ótica, né? Vamos investir mais em negócio de economia real, seja em bolsa e também, por que não, em startups com um pedaço do seu portfólio, né? Porque a regrinha básica, né, de investimento é diversificação, tá certo? Exato. Por que não, né? Diversificar com os investimentos. Também, eu acho que tem que diversificar em tudo, que eu falo até para o investidor anjo, né? É que eu falo sempre, cara, você nunca vai investir mais que 5 ou 10% do seu capital aqui, tá? Porque é um nível de risco mais elevado, eu não quero que você comprometa. O resto, vai usar todos os instrumentos, né? Ações, renda fixa, assim, tem que ter uma parte do portfólio, de curto prazo, longo prazo. Enfim, aí é balança coisa que o portfólio igual. Coisa que você sabe melhor do que eu como fazer, tá Isso certo? Aí deixa com a gente. Legal. E aí, trazendo essa ideia de cenário macro, o que você vê de projeção para o mercado, né, da Anjos para ano que vem?
com tudo que a gente tem aí de sinalização de índices, né, macroeconômicos? Então, a gente vê boas perspectivas, tá? Assim, eu acho que a gente passou por esse período aí, né? Ano passado teve vários fatores que a gente sabe que também, além da questão de taxa de juros, inflação, teve a questão da guerra da Ucrânia, que tinha uma incerteza, né? Enfim, teve muitos fatores que realmente, vamos dizer assim, complicaram, vamos dizer, todo o cenário, né? Agora, também é importante lembrar que o investimento, quando a gente faz investimento, né, startups, é um investimento de médio e longo prazo, né? Que eu digo para todo investidor também. Não adianta você querer olhar só para daqui a 6 meses, 1 ano. Né? Você teria que pensar daqui a 5 anos. E 5 anos é uma bola de cristal, não é verdade? Então eu falo, gente, não se preocupa muito como é que está o cenário hoje. Se preocupa no quê? O empreendedor é o cara bom, é o cara certo, é o cara que você acha que vai conseguir fazer a diferença. Esse cara vai achar um caminho, no cenário bom, no cenário ruim. Até tem aquela velha frase clássica, e que é uma grande verdade, que é no momento de crise que você tem as melhores oportunidades. Perfeito, é exatamente isso. E eu acho que também, independente do cenário econômico, a gente tem que usar ele a nosso favor. Porque o Brasil é um país instável. A gente brinca aqui, né, que no Brasil até o passado é incerto. Então, como que a gente vai se programar com base nas projeções que tem? Ela é um balizador, mas você tem que estar preparado para o que daí vier. Empreender no Brasil é isso, é estar preparado para essas volatilidades, né? É isso mesmo, faz parte, né? Empreender sempre é um desafio, eu digo para todo mundo, né? Eu como empreendedor já vivi isso muitos anos, né? É que eu sempre falo, gente, muita coisa como empreendedor que eu fiz deu muita coisa errado, graças a Deus que deram certo, né? Mas que compensaram, e normalmente é essa expectativa, né? Sim. Que seus acertos compensem todas as coisas que não deram certo, né? E no final, o resultado final é sempre positivo, né? Perfeito. E para investimento, startups é a mesma regrinha. E algum aprendizado a gente sai disso tudo, né, Cássio? Sempre tem. Empreender no Brasil, o que mais tem é sair aprendendo. Isso é o mais importante, é o que eu falo para todo mundo. Falo, olha, gente, investir numa startup, ela não deu certo, não tem problema. O que você aprendeu com ela? Isso. Se você aprendeu alguma coisa, isso já valeu, tá? Porque você vai aplicar nas outras e eu tenho certeza absoluta que você montando seu portfólio, você vai ter um bom resultado. Com certeza. Muito bacana, Cássio. E você já trouxe aqui ao longo da nossa conversa vários pontos sobre... Deu dicas, deixou no ar algumas dicas de como empreender no Brasil. Mas hoje, se você pudesse compilar algumas informações assim, de tudo que você viveu, tudo que você vê na Anjos, quais seriam as dicas mais valiosas que você tem para dar para quem está começando? Bom, a primeira dica que eu dou é assim, gente, conheça muito bem o mercado que você vai atuar, né? Acho que é natural, muitos empreendedores, às vezes, têm a preferência de atuar em mercados novos, né? E que eles querem, enfim, buscar novos mercados. Então, conheça bem quem é o seu cliente, né? A persona do seu cliente, quais são as necessidades que ele tem, o quanto a sua solução realmente é diferenciada em relação ao que existe. Então, para isso, você tem que conhecer os seus concorrentes muito bem. Enfim, isso é essencial, né? Eu falo, o empreendedor que não conhece bem o mercado dele já começa com o pé errado, entendeu? Feito isso, gente, aprender sim como é que constrói essa jornada, né? Então tem que entender que tem que fazer um mínimo de planejamento, né? Digo, não é que você vai fazer um business plan de 500 páginas, né? Não precisa disso, a gente sabe que isso nem vai adiantar nada. Mas tem que ter um planejamento, uma visão, bom, ok, eu vou pegar investimento, para que eu vou usar esse investimento, como eu vou usar, que resultados eu espero atingir, né? Num período aí pelo menos de 12 a 18 meses com isso, né? O investidor vai querer saber isso, ele vai querer, estou investindo meu dinheiro na sua empresa, para que você vai fazer, o que você vai fazer com ele, o que você pretende, né, atingir com esse objetivo, tá? Além disso, que eu acho que é importante também é a execução, né? O que faz a diferença no final do dia. Não adianta você ter um projeto maravilhoso, uma ideia fantástica e não transformar aquilo em algo concreto. Então eu falo, gente, mão na massa. Sim. E fazer o que eu falo, muito com pouco, né? Eu, como investidor, eu sempre gosto de falar assim, eu sei que se eu investir nesses empreendedores que fazem muito pouco, é os caras que vão multiplicar meu investimento. Perfeito, né? Porque ele não precisa queimar a caixa com mão de obra, enfim, ele consegue gerir com o que tem ali, né? Exatamente. A gente tem muito essa teoria na XP, assim, é fazer muito e bem feito e com pouco. Porque a gente acho que também se limita, aí é uma questão muito individualista de a gente se limita no que acha que a gente é capaz, só que a gente é capaz de muito mais, né, Cássio? E eu acho que o empreendedor, ele acaba vivendo isso, ele sai muito da zona de conforto. Então ele acaba vivendo isso numa certa recorrência, o que torna ele, acho que até resiliente. Acho que uma qualidade, uma virtude que o empreendedor tem que ter é ser resiliente, né? Sem dúvida nenhuma. E aí você falou uma coisa que eu gosto muito, né? Que é assim, ir além do que você, né? O empreendedor é assim, vai além do que você já tem, né? Tem até uma frase que eu gosto muito do fundador do LinkedIn, ele fala o seguinte, se você, seu produto que você lançou inicial está muito perfeito, você demorou demais para lançar ele, entendeu? Sim. Então, muito mais você tem que ir realmente para o mercado, testar, validar, corrige, melhora,
né? E vai se virando para conseguir fazer aquilo acontecer. É o fail fast também, né? Eu acho que você tem que estar muito preparado para o mercado. Você tem que ter esse estudo de viabilidade, né? Do nicho que você está entrando. Mas se der errado, tá tudo bem também. Faz a rota e segue em frente. Acha Não um novo pode desistir, caminho. né? É. Exato. Muito legal, Cássio. E aí, com isso, certamente vocês têm muitos cases de sucesso na Anjos, né? Poxa, compartilha com a gente, assim, você tem algum case que nesses últimos 10 anos para você te marcou e você tem algum case que foi muito sucesso, superou as expectativas do que vocês estavam projetando? Assim, a gente tem vários cases, eu não gosto às vezes de dar um, porque sempre o outro vai falar, poxa, você esqueceu de mim, né? Então a gente tem vários cases super bacanas aí de startups que, né, se desenvolveram muito, tiveram exits bacanas, né? E como eu falei, que tem propósitos, né? Assim, tem um propósito por trás, né? Então, pegar uma, por exemplo, que eu gosto bastante, que por exemplo, é Manipulaê, né? Que é uma startup que tem né, tinha o propósito de facilitar o acesso, né, a medicações formuladas, né, de farmácia de manipulação, que então, poxa, traz mais acesso, mais facilidade, mais, enfim, uma série de benefícios para isso, entendeu? Ele fez a sua jornada até o seu exit, né? A gente tem um outro case que eu gosto muito, uma estratégia chamada Incentive-me, que é facilitar para aqueles, né, enfim, pessoas que estão buscando recursos, né, baseado em leis de incentivos fiscais, conseguir encontrar os seus patrocinadores e fazer todo esse marketplace, essas conexões. Também ajudou a facilitar muito esse acesso. E, gente, tem uma lista, acho que enorme, né? Como eu falei, sempre fico com receio de falar de uma ou de outra, porque esqueceram de mim. Foram 185, né, Cássio? Pois selecionar duas aqui, as outras vão ficar chateadas comigo. Exatamente. E, novamente, tá, gente, não é só aquelas que tiveram seu sucesso, seu exit, eu falo, gente, são aquelas que conseguiram, de alguma forma, né, trazer uma diferença, gerar um valor, seja que às vezes para uma pessoa ali, mas que fizeram diferença no final tiveram do dia. Tiveram algum propósito, né? Exatamente. Legal demais, Cássio. E aí com isso, dessas 185, dessas que tiveram sucesso, elas fizeram algumas coisas ali que deu certo, tá ali. Então, replicando para aqueles que estão nessa fase de conseguir um investidor. Quais dicas você daria para fazer e para não fazer? O que, na hora de uma entrevista ali de investida, o que você traria? Poxa, não faça isso nunca na sua vida. Tá. E possa fazer isso. Tá. Perfeito. Acho que tem várias aí, mas vou pegar algumas que são as mais clássicas, né? Que eu acho que a gente ouve, infelizmente, mais do que deveria, né? Mas uma, por exemplo, muito comum às vezes, né? O empreendedor às vezes chega assim, né? Querer mostrar, né? Que eu falei que, né, a gente busca mercados que sejam mercados grandes. Então ele fala assim, nossa, meu mercado é de centenas de bilhões, né? E se eu tiver 1% de market share, eu já viro um unicórnio, né? Eu falo, olha, tem duas hipóteses nesse caso, né? Primeira hipótese, né? Ou ele está dimensionando o mercado efetivo, né? O mercado que a gente chama de mercado endereçável, errado, né? Ele está dimensionando, calculando errado, né? Ou ele está subestimando o potencial dele. Porque se o mercado endereçável dele é esse mercado desse tamanho, eu brinco, falo, então deixa eu descobrir quem vai ter os outros 99%, que eu vou querer investir no outro, né? Afinal, se ele só tem 1%, ele vai ser significante, não é verdade? 1% é o suficiente, né? Exatamente. Então, esse é um erro clássico que a gente ouve, infelizmente, muitas vezes. Então, por isso que eu falei no começo, empreendedor, conheça bem seu mercado, né? Segmente ele, veja realmente quem é o perfil do público que você pode atingir para realmente saber qual é o potencial do seu negócio, né? Outro erro muito clássico, né? Às vezes o empreendedor chega falando, puxa, minhas projeções aqui eu estou trazendo para vocês são projeções conservadoras, né? Eu fico me perguntando, das duas uma também, né? Ou esse empreendedor está, vamos dizer assim, querendo assim, subestimar meu conhecimento, minha experiência, né? Sobre isso, porque não existe projeção conservadora, ainda gente. Mais no Brasil, né? Não, assim, empreender é super difícil, exato, entendeu? É super agressivo. Então, qualquer coisa que você projetar, eu digo, já é uma projeção ousada, entendeu, né? Então, ou então, pior ainda, o empreendedor não tem noção, né? Eu brinco, não tem noção de onde está se metendo, né? Não sabe o desafio que é fazer aquilo. Então, também, novamente, é um ponto que a gente fala, opa, peraí, né? Acho que eu não é o empreendedor certo para investir, né? Então, assim, esses e outros cuidados, né? Quer dizer, pensar muito bem quando você vai trazer para o investidor. Lembrar, investidor é um cara que tem uma experiência, como eu falei, entendeu? Então, ele sabe avaliar muito bem, né? Não subestime a capacidade dele de poder avaliar, né, o que você está propondo para ele, entendeu? E outra coisa também, um erro que eu vejo muito comum, já um erro mais no sentido como uma dica para o empreendedor, né? Eu falo assim, a gente vê o empreendedor às vezes muito na frente de apresentar, fazer o pitch, né, para nós, com o investidor, mas ele às vezes não sabe muito bem o que a gente sabe ou não sabe do mercado dele, ele não pede feedbacks, né? E não, novamente, eu digo, não é que eu, né, sou dono da verdade, sei tudo, muito pelo contrário, eu falo, até brinco, eu falo, às vezes eu sei que eu vou mais errado que acertar, né? Mas assim, acho que a gente tem
muito a compartilhar, né? Acho que esse é um ponto importante. Então é importante que o empreendedor, a hora que ele vai fazer o pitch dele, na medida do possível, nem sempre é viável, mas ou comece até perguntando, o que você conhece desse mercado aqui, entendeu? Ou escute, porque às vezes o investidor pode conhecer muito. Sim. E aí se ele conhecer muito, primeiro não vai falar aquilo que ele já sabe, né? Porque aí fica aquela coisa cansativa, né? Agora, se for o contrário, ele não conhece nada, às vezes você precisa explicar mais, né, o básico. Então você adapta o seu pitch conforme o que o investidor já sabe. E o pitch, as pessoas têm muito medo, né? Eu acho que independente do segmento, assim, um pitch de venda, um pitch, elevator pitch, que chamam, né, você se vender ali em 30 segundos a tese do que você precisa, um pitch de uma investida, as pessoas têm medo. Mas eu acho que quanto mais preparado você tá e quanto mais você domina do seu negócio, mais fácil é. Eu acho que essa questão que você trouxe é muito legal. Eu acho que é um feeling também que o empreendedor tem que ter de que ele domina do assunto dele, talvez quem tá ouvindo não, e você saber dosar o que falar e como falar, né? Porque às vezes a gente quer falar demais e talvez o cliente não queira ouvir ou o investidor não queira ouvir. E a gente vê muito isso na frente comercial também, né? É entender primeiro a dor do cliente, entender ali do investidor o que ele está buscando e do nosso lado a gente conseguir agregar. Eu acho que o pitch ele pode facilitar essa ponte também, né, Cássio? Exatamente, você colocou um ponto fundamental, né, que é a famosa que eu chamo de escuta ativa, né? O quanto que esse empreendedor sabe, falo, não é escutar no sentido só de ouvir, mas é de perceber, é de sentir, né, e se adaptar ao que aquele, né, investidor ou cliente, como você falou, porque pitch é também para cliente, é importante. Inclusive eu uso como critério isso, porque eu falo, bom, se é um empreendedor que não tem essa escuta ativa comigo, né, que sou investidor, será que ele vai ter com o cliente dele? Porque para mim, mais importante comigo é com o cliente, né? Perfeito. Com o cliente é uma chance só, entendeu? Investidor você pode procurar outros, mas cliente você pode procurar tem que outros? ser mais Pode. assertivo, né? Mas não adianta, se você repetir os mesmos erros, você não vai conseguir, né, nunca atrair os clientes certos para o seu negócio. Então, isso é uma característica essencial do empreendedor. Então, você tem que estar ali muito, né, como você mesmo falou muito bem, qual é a necessidade que essa pessoa tem? Ou qual o conhecimento que ela tem sobre o que eu estou falando para ela? Será que isso que eu estou falando interessa para ela? Né? Porque às vezes não interessa. Então, perguntar para o investidor, olha, o meu negócio, vamos dizer, é na área de saúde. Você tem interesse em investir em negócio de saúde? Primeira pergunta. Porque você fala, não tem porque não conheço ou não acredito. Talvez não é nem seu público-alvo. Você pode falar, obrigado. Então, é melhor, em vez de você gastar seu tempo e o tempo dele fazendo um pitch, pede para ele, você conhece outros que têm interesse nesse setor? E às vezes ele vai te indicar, então vai ser mais útil para todo mundo. Perfeito. Pelo menos o network que você fez ali, né? Exatamente. E já saiu com resultado. Exato. Melhor do que recebeu não, né? Perfeito. Exatamente isso. E aí, até pra gente fechar, Cássio, seria legal a gente trazer uma visão, principalmente sua quanto empreendedor, de quais são os principais desafios. Acho que a gente já apontou vários aqui, mas hoje, né, os desafios para empreender no Brasil. E eu acho que um ponto muito importante, como a gestão financeira ela é importante nisso. Excelente ponto, né, gente? Bom, eu digo assim, gestão financeira, né, é a base e o pilar do que você vai ter que fazer no seu negócio, né? Porque se você não tiver uma gestão financeira eficiente, né, e um detalhe importante, né, muitas startups morrem, às vezes não é nem por o produto dela não servir ou porque, enfim, né, não conseguiu atingir o cliente, é por questão de gestão financeira. Ela não se preparou, não planejou e não controlou bem os recursos, que a gente fala que morreu na praia, né? Por quê? Porque na jornada dela, acabou o dinheiro antes ela conseguir chegar na próxima etapa que ela precisava, né? Por isso também um erro, né? Pegando até um gancho, voltando à pergunta anterior, mas que acho que faz sentido nessa ótica, um erro comum, às vezes o empreendedor vai pedir investimento e pergunta, quanto você precisa de investimento? Aí ele põe um valor lá, 500 mil, 1 milhão, valor que for. Tá, mas para que você, né? Quero que você me mostre como é que vai ser esse recurso e tal. E o cara, não, pior ainda, né? Às vezes você fala, não, pode ser 500 mil, pode ser 1 milhão. Mas peraí, cara, calma assim, né? 500 mil para 1 milhão tem uma diferença de 500 mil, né? De dobro, né? Do dobro só. É o dobro. Então fala, peraí, então começou errado, entendeu? Sim. Porque assim, é importante que você saiba fazer isso e depois faça uma gestão muito eficiente desse capital, né? Durante toda essa jornada que você vai ter do seu negócio. Para que você, né, tenha realmente, né, potencial de atingir um novo patamar, porque quando a gente investe, a gente está investindo, porque eu digo assim, para tirar você do ponto A para levar você para o ponto B. Com certeza. Porque você chegando num ponto B, obviamente o ponto B é melhor que o ponto A, você vai conseguir captar uma nova rodada e assim você vai crescendo novamente, entendeu? Agora, se você não conseguir fazer isso e não tiver um planejamento financeiro para atingir esse objetivo, né, meu dinheiro vai ser gasto à toa e eu não vou querer investir em você. Perfeito. E até trazendo isso para a nossa realidade aqui na XP, né? Quanto XP Empresas, a gente tem várias startups que recebem um aporte até dentro de casa, né? Eles ou vêm para a gente com esse aporte inicial para a gente fazer essa gestão do caixa que vai ser queimado. Porque, teoricamente, é um caixa que ele vai ter que ser utilizado, né? A contrapartida dele é exatamente isso, para você ganhar escalabilidade.
Então, a gente consegue trazer principalmente o know-how dos nossos assessores, consolidando isso com um estudo de portfólio e de viabilidade para chegar no ponto B exatamente que você pontuou. Então, do nosso lado, conseguir agregar nessa frente. Assim como a Anges é nosso cliente, né? É um prazer para a gente poder ajudar tantos empreendedores e conseguir fazer essa gestão efetiva. Mas do meu lado, Cássio, poxa, era isso. Eu não sei se você tem um recado final que você queira dar para todo mundo que está ouvindo a gente. Não, acho que assim, primeiro agradecer novamente a oportunidade de estar com vocês, né? Tem um prazer enorme. A XP acho que é um exemplo de empreendedorismo super bacana, então acho que inspira muitos empreendedores, né? E eu acho que seguir esse modelo mesmo de, puxa, como é que eu resolvo uma necessidade? Qual a oportunidade que eu vou resolver, né? Acho que isso é essencial, isso é a essência dos negócios que dão certo, né? Olhar para o seu cliente o tempo todo, o que o meu cliente precisa, como é que eu atendo ele, né? Isso é o que faz a diferença e é o que nós, investidores, vamos buscar, né, investir em startups que tem empreendedores que olhem dessa forma. Então essa, vamos dizer, a dica final que eu dou para vocês. E está o convite aberto aí para quem quiser conhecer mais, é só procurar a gente, é fácil de achar. Com certeza, Cássio. Super obrigada. Foi um prazer dividir aqui com você. Agradeço a todo mundo que ouviu a gente e até a próxima.